A mulher e o trabalho, a glória de Deus na vida comum. Para quem não me conhece, eu sou Jeane Chaves, sou missionária em tempo integral, servindo pela Missão Vida em Foco, atualmente no país de Cabo Verde, África Ocidental. Sou formada em jornalismo, sou casada com Miquéias Ramos e mãe do João, que ainda está em meu ventre. Em nosso podcast anterior, nessa conversa sobre a mulher cristã e a sua relação com o trabalho, a gente iniciou falando sobre uma visão distorcida que existe ainda em nosso meio cristão, que é o entendimento do trabalho como um fardo, um mal necessário, ou até mesmo um castigo. Um pensamento que vem muito do conhecimento que temos do relato da queda em Gênesis, quando o pecado entrou no mundo e afetou também o trabalho, a maneira como nós vemos o trabalho e como nós trabalhamos. E hoje eu gostaria de falar com você a respeito de mais uma visão distorcida a respeito desse tema, que é o entendimento do trabalho como simplesmente uma tarefa secular ou profana. Muitos de nós já devem ter escutado alguém perguntar para a gente o que a gente faz em nossa vida secular. Geralmente, quando alguém pergunta para a gente isso, a outra pessoa quer saber o que a gente faz fora da igreja, fora do ambiente eclesiástico, fora do ambiente considerado espiritual. Ou seja, o que a gente estuda, com o que a gente trabalha, os nossos relacionamentos fora daquele ambiente. E essa maneira de falar, né, o que eu faço na minha vida secular, vem de uma herança da filosofia grega que influenciou e influencia até hoje a igreja, que é uma visão de mundo dualista. Quando nós temos essa visão de mundo dualista, ou seja, a maneira como nós enxergamos a realidade ao nosso redor e o mundo externo de maneira dualista, a gente costuma a separar a nossa vida e as áreas da nossa vida em duas listas distintas. Uma delas é o que é sagrado e outra é o que é secular, mundano, profano. Na lista das coisas sagradas estão as coisas que nós acreditamos ter um valor espiritual diante de Deus. O nosso jejum, a nossa oração, o ministério que a gente exerce na igreja, as nossas idas aos cultos. Já na outra lista, que é das coisas seculares, a gente coloca o nosso estudo, nossa faculdade, maneira como a gente exerce a nossa cidadania. Nós colocamos também o trabalho nessa lista como algo que faz parte da nossa vida secular, da nossa vida mundana. Em outras palavras, algo que não parece ter nenhuma relevância espiritual. Mas essa também é uma visão errada acerca do trabalho. Vamos observar o que o apóstolo Paulo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É interessante como Paulo, ele coloca coisas comuns do nosso dia a dia, comer, beber ou qualquer outra coisa que a gente venha fazer, e diz que mesmo essas coisas comuns do nosso cotidiano, elas devem apontar para a glória de Deus. Logo, a gente percebe que não é somente o jejum, não é somente a oração, o ministério, os cultos que eu participo que tem um valor espiritual, mas sim toda a minha vida, tudo o que eu faço, por mais simples que seja uma tarefa do cotidiano, todas essas coisas, na verdade, têm um valor espiritual. Logo, não existe essa separação de mundo, essa visão dualista entre sagrado e secular. Mas todas as coisas estão no mesmo pacote. A partir desse versículo também nós conseguimos então voltar os nossos olhos novamente para o que falamos no podcast anterior, que é uma visão da narrativa bíblica completa, criação, queda, redenção. E nessa cosmovisão bíblica, nessa visão de mundo que o cristão precisa ter, não existe divisão, não existe o que é mais valioso ou o que é menos valioso em relação à espiritualidade. Mas nessa cosmovisão, todas as áreas da nossa vida estão igualmente submissas a Deus. Quer seja as nossas ações dentro da igreja, num ambiente que consideramos espiritual ou eclesiástico, ou o que nós fazemos em nossa casa, nas tarefas do lado, dia a dia, em nosso serviço, em nosso trabalho, tudo
tem a ver com a nossa espiritualidade. Todas essas áreas devem estar igualmente submissas a Deus, à vontade dele, apontando para o mesmo lugar, glorificar a Deus, assim como o nosso trabalho. Logo, o trabalho, ele está debaixo dessa soberania de Deus, com uma função, um propósito, que é apontar para o Criador.